Bom dia, senhor presidente, demais vereadores, população que nos acompanha aqui na Câmara e também pela TV Câmara. A gente vem falar um pouquinho sobre a questão que está sendo votada aqui no dia de hoje, que é as contas do ex-prefeito Ortiz Júnior de 2019, né? Que a de 2018 já foi reprovada e a de 2019 estamos aqui para votar hoje. É assim, a gente perde muito tempo lendo os relatórios, tanto do Ministério Público, quanto o relatório do próprio Tribunal de Contas, vai investigar cada fato que está ali dentro, para poder trazer o nosso voto de maneira técnica, mas também política. Porque aqui o nosso voto também é um voto político, né? Mas tem que estar baseado na técnica também. E aí o que acontece? Eu vou ler alguns pontos aqui do parecer do Tribunal de Contas, do Ministério Público de Contas, que aponta, por exemplo, né, controle interno regular, execução orçamentária, resultado do exercício, menos 3,97%, ou seja, né, ele gastou mais do que arrecadou. Dívidas de curto prazo, desfavorável. Dívida de longo prazo, desfavorável. Né? Nós temos ali, por exemplo, ele falando aqui, né, ó, parecer prévio, desfavorável. Contas do governo não se apresentam dentro dos parâmetros legal. Ou seja, está fora da legalidade, né? As contas do prefeito. E aí ele vem lá. Demonstrativos não se encontram em boa ordem. Marcado pelo desequilíbrio das contas da prefeitura. Incorreu em reincidente déficit orçamentário. Ele é reincidente. E aí que eu falo o seguinte, muitos vão dizer o seguinte assim, que ele não tem, é culposo, não é doloso. Mas quando você é reincidente, 1 ano, 2 anos, 3 anos, peraí, isso já se torna culposo. Ele já sabia que era errado fazer e continuou a fazer. Ele foi reincidente. Então, para mim, aí já caracteriza o dolo, a intenção de errar. Né? E aí vem ter lá, né, umas das definições aqui que ele coloca para dizer isso, assim, um déficit orçamentário pode ser absolutamente lícito. Um déficit orçamentário pode ser absolutamente lícito, desde que amparado no superávit financeiro do exercício anterior. Ou seja, esse ano ele está deficitário, mas no ano anterior sobrou dinheiro no caixa. Mas não era o caso. Faltou dinheiro no ano anterior, assim, e ele continuou em crescente déficit orçamentário. Isso é o que aponta as contas, né? E ele está lá, ó, o déficit financeiro no exercício em exame foi bastante superior ao encontrado nas contas anteriores, tendo passado de 119 milhões para 154 milhões, ou seja, era 119, passou para 150, aumentou o déficit. Aí mostra a reincidência, né? Situação acompanhada por insolvência municipal, ou seja, o que a prefeitura tem, o que ela tem em caixa para receber para pagar é infinitamente menor do que ela tem de dívida a pagar, né? E aí ele fala lá, destaque-se que dentro da gestão de 2017 a 2020, só foram apurados resultados negativos na seara fiscal. Até o momento, com um número cada vez mais preocupante, reincidência bastante grave. Ou seja, o próprio, né, Ministério Público apontando isso aí, essa reincidência é grave. E o que o prefeito fez em relação a coibir essa reincidência, a evitar a reincidência? Nada. Pelo contrário, ele ampliou. Se talvez ele tivesse reduzido um pouco, né, estaria mostrando, olha, eu estou tentando diminuir, mas ele não fez, pelo contrário, né, foi ampliando. E ele continua assim, a reforço do juízo negativo, o prefeito foi alertado 6 vezes por esta casa sobre o descompasso entre o fluxo arrecadatório e os empenhamentos de despesas. 6 vezes o Tribunal de Contas avisou ele, isso está errado, isso não pode, e 6 vezes ele desrespeitou. As pessoas costumavam dizer, não, Ortiz Júnior é um grande gestor, né? É um grande administrador. As contas estão mostrando que não é a realidade. Na verdade, é um grande procrastinador. Assim? O que tinha que ser feito, não fez. Ele continua.
infração administrativa contra as leis financeiras públicas, das finanças públicas. Está apontado aqui, ó, infração administrativa contra as leis de finanças públicas. E aí ele mostra um quadro para a gente que está falando assim, 2017, 33 milhões de déficit. 2018, 119 milhões de déficit. 2019, 154 milhões de déficit. Eu lembro muito bem que quando o prefeito Saldi sentou na cadeira de prefeito, ele falou, pô, recebi a prefeitura com 120 milhões negativo, faltando dinheiro no caixa, como que eu vou pagar as contas? E o Júnior foi para as redes sociais fazer um vídeo, criticar o prefeito, falando que era mentira, que tinha dinheiro. E a gente vê que as contas já apontavam realmente. Então não é mentira o prefeito, não, faltava dinheiro mesmo. Porque de 2017 já faltava, 2018 já faltava, 2019 já faltava. E por que 2020 eles não deixou para 2021 faltando também? Né? Então, que as contas do prefeito da cidade de Taubaté. Aqui vem os índices, né? E aí ele faz alguns... Aqui, ó. Tal valorização repercute. Então, eu vou ver o que desencadeia tudo isso aí, né? Por exemplo, tá assim, o levantamento dos problemas, necessidades, deficiências no município por outros meios que não sejam as audiências públicas, os exemplos das sugestões pela internet. Não há margem de projetos destinados para programas originários de participação popular, o acompanhamento da execução do planejamento, né? Para descentralização por cada setor, não tem forma macro de analítica pelo gabinete do prefeito e por aí vai, né? E aí ele vem lá embaixo falando assim, aliás, no contexto do déficit orçamentário, agrava a situação do executivo a insuficiência de esforços na recebimento de dívida ativa. Ou seja, o prefeito não fez nenhum trabalho para tentar receber aquilo que era de direito da prefeitura receber, com quem está devendo. As pessoas que estavam devendo para a prefeitura, ele não fez nada para arrecadar, né? E ele fala, a prefeitura cancela mais débitos do que efetivamente arrecadado. Ou seja, é complicado. Ele cancela débito. Ou seja, ele não consegue receber nada daquelas pessoas que devem para ele, ainda cancela ainda, né? Opa. E aí continua. E a gente passa, né, o Serginho, vereador Serginho, às vezes às noites, né? Ontem mesmo eu estava aqui lendo, já tinha lido e estava relendo de novo, né? Para pegar alguns pontos aí. Então a gente faz o nosso trabalho de casa, de ficar estudando tudo isso aqui. Ele fala assim, ademais, não se deve olvidar que as matérias vêm sendo objeto de crítica desta egrégria Corte de Contas reiteradamente, conforme recomendações expressas nos pareceres de contas de 2013. Ele vem apontando aqui que essas críticas já vêm sendo feitas pela Corte desde 2013, 2014 e 2015, que a Corte vem apontando essas irregularidades. E para que as pessoas entendam o seguinte, não é as contas do prefeito Ortiz, ex-prefeito Ortiz Júnior, são as contas da prefeitura da cidade de Taubaté que estão sendo apontadas a irregularidade. Então, ela tem uma continuidade. Você pode mudar o gestor, que esse gestor que está entrando, ele é responsável por fazer as correções apontadas pelo Tribunal de Contas. Não pode, por exemplo, o Saldi hoje falar assim, não, mas aqueles apontamentos não tem nada a ver comigo. Não tem, porque são as contas da prefeitura. Então, se ele não tomar atitude para corrigir esses apontamentos, ele também está reincidindo na irresponsabilidade, né? E aí ele vem lá. Por exemplo, um dos apontamentos, está aqui, ó. A nota é C, baixo nível de arrecadação. E aí ele aponta exatamente aqui, ó. Tendo em vista a defasagem da planta genérica e a não adoção de alíquota progressiva de IPTU. Então, quando chegou nessa casa aqui o projeto de alteração da planta genérica e pedindo uma alíquota progressiva, ó, vereador Serginho, é porque o prefeito está tentando corrigir os apontamentos que o Tribunal de Contas está fazendo nas contas da prefeitura. Porque se ele não fizer, ele também está reincidindo no apontamento. Qualquer um que sentasse na cadeira de prefeito amanhã vai ter que seguir o que o apontamento do Tribunal de Contas está fazendo, nas contas do Júnior. Mas não interessa, é nas contas da prefeitura, né? E aí ele vem lá.
também dizendo que não houve transparência nos incentivos fiscais concedidos, né? Tomou deficiente a prestação de contas, não fidedignas, ou seja, não fidedignas significa que não são verdadeiras, né? E ainda no setor pessoal, com irregularidades, né, na admissão irregular de servidor temporário. Nós vimos aqui o grande problema que foi a questão dos professores, vereador Serginho, esse ano, né, vereadora Elisa? Por quê? Exatamente está apontando aqui, ó, a admissão irregular de servidores temporários, que resultou nesse caos na educação. É culpa de apontamento das contas do Júnior. Né? Ocorrência de servidores com mais de 2 férias vencidas, um grande número de horas extras e por aí vai. Então, todo esse problema que a gente encontrou com o servidor vem lá de trás, vem da má gestão do Ortiz Júnior. Observe-se ainda que o ponto de vista da gestão operacional dos serviços públicos de ensino, né, é posta em xeque diante de extensa lista de falhas na rede pública de ensino. Retrocedeu o insuficiente patamar de letra C em 2019, ou seja, o índice de educação caiu na cidade de Taubaté. Talvez fruto disso, né, vereadora? Dessa má qualidade na formação e na dedicação à preocupação com os professores da cidade de Taubaté, né? Tanto que a nota, né, foi do IDEB, não atingiu a meta, né, que era 5,6, era 6,1, ficou em 5,6, tá? Aí o parecer prévio desfavorável, ele aponta aqui alguns principais pontos, né? Déficit no eixo de planejamento municipal, nota C. Reincidente, ó, o primeiro item que ele aponta, ele já diz como reincidente. Apuração de reincidência no déficit orçamentário, reincidente. A ausência de limitação do empenho em movimentação financeira, mesmo após 6 alertas emitidos pela Segrega Corte, reincidente. Baixo percentual de gastos com investimento, déficit financeiro de 154 milhões. Expansão de 28%, né, também reincidente. Resultado econômico novamente negativo, reincidente. Ausência de liquidez da dívida, reincidente. Expansão de 46% da dívida de longo prazo. Falta de contabilidade de gasto pessoal, reincidente. Ou seja, são inúmeros apontamentos que são reincidentes. Ele deixou de ser culposo para se tornar doloso. Tá aqui. E o outro que a gente falou ali, né? Nós tivemos aqui terça-feira, votando aqui a questão da previdência do município, né? E está no relatório apontando exatamente isso. Relatório do Tribunal de Contas. Está aqui, falando. Pendências junto ao Instituto de Previdência de Taubaté. Inércia do Poder Executivo para equalizar o déficit atuarial. Inércia, está escrito aqui, do Tribunal de Contas. Isso é de 2019. 2019, ele teria que já ter mandado para essa casa a reforma. E não fez. Nós tivemos aqui uma bomba gigantesca, que já falei isso várias vezes nessa casa, que é o Instituto de Previdência. Porque o Instituto de Previdência, ele coloca em xeque a qualidade de bom pagador da cidade. E a cidade não recebe recurso federal, não recebe recurso estadual. E assim, o que acontece? A gente não teria R$1 bilhão de repasses federais para o orçamento da cidade, onde a cidade não teria condições de manter saúde, segurança, educação, serviços urbanos, por essa irresponsabilidade. E aí sobrou para essa casa, para esses vereadores, ter que sangrar aqui, o servidor sangrar lá fora. E como eu falei bem na terça-feira, eu votei a reforma da Previdência, não é porque eu acredito que ela vai resolver o problema da Previdência do servidor, não. Eu votei para as contas da cidade não ficar negativa e a gente não receber recursos e colocar a população, os 320 mil cidadãos lá fora, em situação ruim por não ter saúde, por não ter educação, por não ter segurança. Foi por isso que eu votei favorável àquilo lá. Não é porque resolve, porque não resolve. Mas eu votei por isso, em defesa dos 320 mil cidadãos taubatianos que não têm culpa da irresponsabilidade como mau gestor do ex-prefeito Ortiz Júnior. Né? Então, senhor presidente, é por isso que, com base nessas informações, votarei favorável ao relatório da Comissão de Finanças dessa casa,
rejeitando as contas do prefeito. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas considerações.